O drone tem sido uma ferramenta bastante utilizada pelos produtores. E a Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai realizar, logo no início de julho, um curso de mapeamento de voos aplicado ao agronegócio. Sobre esse curso, Kaile Rodrigues tem os detalhes no quadro Tecnologia e Produção. O drone tem sido uma ferramenta utilizada por muitos produtores, tanto na atividade pecuária como na agricultura, para mapear áreas nas fazendas. Além dos aspectos práticos e teóricos, abrangendo as principais etapas do mapeamento aéreo com drone. O curso está sendo oferecido pela Embrapa Gado de Corte e pela empresa parceira Novo Olhar. A empresa parceira ela vai trazer 3 profissionais da área, 3 especialistas. E nesse curso a gente vai abordar vários aspectos, do voo de drones aplicado ao agronegócio, para a gente poder obter indicadores da agropecuária. Então o curso ele aborda tanto aspectos do voo em si, do equipamento, o drone, quanto também dos softwares de processamento, que a gente fala que é a partir desses softwares que é gerado os mosaicos das imagens e da onde podem ser obtidas informações sobre a propriedade rural, sobre aspectos da agropecuária. Você consegue, com um equipamento desse, ter uma visão holística da propriedade como um todo e obter informações que precisaria de muitas pessoas, muitos dias para conseguir fazer isso no solo. Então, ele é uma ferramenta com grande potencial e que pode trazer muitos benefícios para o produtor. As inscrições, as informações sobre as inscrições estão disponíveis no nosso site. Nós também disponibilizamos nas nossas redes sociais. Então, basta procurar lá. A inscrição é totalmente online. Existe um formulário online onde a pessoa pode fazer facilmente a inscrição. Obrigada, Camilo, pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. Começamos o giro de informações do tempo pela região centro-sul do país. No centro-sul do país, o cenário ainda segue praticamente semanas, ou seja, entre sudeste e chuvas mais. Por conta disso, segue bastante diferente. No Brasil Central, solo mais seco. Na região sul do país, solo bem mais úmido. A partir dos próximos dias, o tempo firme ainda predomina em grande parte do centro-sul. Entre o sudeste e o Paraná, ainda tem risco para pancadas de chuva, porque a frente fria ainda se localiza próxima à costa da região sudeste, mas já começa a se afastar em direção ao oceano. Então é por conta disso que as chuvas diminuem aos poucos nos próximos dias no sudeste. É apenas no leste paulista onde a chuva ainda alcança volumes mais expressivos de até 30 milímetros em 5 dias. Na região sul, tempo firme, grande parte do interior do sudeste e centro-oeste, mais um período de tempo bastante aberto e também bastante quente. A partir da próxima semana, entre os dias 20 e 24 de junho, expectativa de tempo firme em grande parte do Brasil Central. A chuva diminui entre o sudeste e também o Paraná, com o afastamento da frente fria em direção ao oceano, volta a chover na região sul, mas ainda são pancadas bem fracas e bastante irregulares. A partir do terceiro período, essa chuva no sul do país já ganha um pouco mais de força, só que os acumulados ainda vão ser baixos, não devem passar de 15 milímetros, enquanto que o tempo firme entre o sudeste e centro-oeste, mais uma vez, persistem nessas regiões. Então, durante os próximos períodos, não deve haver grandes mudanças em relação às condições hídricas do solo do centro-sul. A umidade do solo deve seguir mais alta no sul do país e ainda deve ficar um pouco mais baixa entre o sudeste e centro-oeste, prejudicando o crescimento dos pastos no Brasil Central e favorecendo o desenvolvimento das áreas de pastagens no sul do país. Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda,
por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. A ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. Hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, tem transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi, do leilão gado de corte da MS Leilões. Aí você já acompanha algum dos lotes desta noite, é o MS Leilões, que coloca à disposição no mercado animais para cria, recria e também para engorda. Daqui a pouco voltamos com mais informações de pecuária para você. Hoje, 14 de junho, mega leilão virtual Pecuária Forte, às 8h30 da noite no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. 0800 038 1005. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi.
produtor de leite. Veja como é fácil adquirir os produtos da linha Ruminar e melhorar a saúde do seu rebanho com maior lucratividade para você. Acesse agora lojaruminar.com.br, faça seu cadastro e pronto. Quando encontrar os produtos de seu interesse, é só colocar no carrinho, escolher a quantidade, a forma de pagamento e finalizar o pedido. A negociação é 100% segura e você pode tirar suas dúvidas com nossos atendentes online. Loja Ruminar, atendendo 24 horas por dia, todos os dias. 6h07 no horário de Brasília. O sistema Gravataí, que é o consórcio do feijão Calpi, com a braquiária de segunda safra, está revolucionando a integração lavoura, pecuária e floresta no Mato Grosso. Veja com Valdir Pacheco. Pesquisadores da Embrapa Agro Silvopastoril de Sinop e a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT Campus Rondonópolis, realizaram em Itiquira, no sul do estado, o 4º dia de campo de integração lavoura, pecuária, floresta e agricultura de baixa emissão de carbono do sul mato-grossense, focado no sistema Gravataí, que é um consórcio de braquiárias com feijão calpi destinado ao pastejo. Este é o primeiro consórcio de gramíneas com leguminosas indicado para solos de textura média e argilosa na região do Cerrado. Esta vitrine tecnológica está apresentando uma variedade de opções para agricultores e pecuaristas, principalmente os produtores que trabalham com sistemas integrados de produção agropecuária, como a integração lavoura e pecuária. Então, os nossos resultados eles estão mostrando melhoria nesse solo, melhoria da matéria orgânica, melhoria na disponibilidade de nutrientes, melhoria na microbiologia do solo. Em segundo plano, nós viemos com a parte aérea. Em relação ao ganho de peso dos animais, nós tivemos um incremento de 100 gramas de ganho médio diário por animal, por dia, nos consórcios com o feijão calpi, com a leguminosa. O desempenho animal no estado é de 3 a 4 arrobas por hectare ano. O sistema Gravataí tem mudado esta realidade. Com esses sistemas nós conseguimos atingir de 4 a 6 arrobas em 3 meses, maio, junho e julho. Então, sem sombra de dúvida, já existe um desempenho para a produção animal. Então, o pasto, além de fornecer esse aumento no desempenho animal, houve um aumento na produtividade de soja. Então, sem sombra de dúvida, é um sistema que vai favorecer o solo e essa resposta no solo vai diretamente para o animal. E caso o animal não consuma, isso vai voltar como matéria orgânica e vai favorecer a cultura subsequente, que no caso do estado é a soja. Para o pesquisador Edi Carlos, da UFMT, este sistema é uma evolução do boi safrinha. Testamos uma melhoria, tentamos trazer uma melhoria para o sistema de produção, com a inserção de uma leguminosa na fase de pastagem. Com isso, refletindo em aumento na produção animal e também na produção de soja nesse sistema integrado. O calpi é uma leguminosa muito suscetível ao ataque de pragas. Como é que foi o comportamento? Bem, o calpi, com relação a nematóides, ela tem um fator de multiplicação que varia de 1,3 a 13, dependendo da variedade. Então, é um cuidado que tem que se ter, que não pode ser em áreas com alta incidência desse nematóide. No entanto, em anos em que a precipitação ela é muito baixa, pode ocorrer a incidência dessas pragas e é necessário um monitoramento para se fazer o controle no momento correto. Eu fiquei muito contente da gente participar de um congresso do algodão que acabou agora recém, que até a finalização desse congresso é aqui na fazenda com o dia de campo, aonde pesquisadores de várias regiões, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, fizeram pesquisa em cima disso, que além do componente da braquiária, o gado em cima pastejando proporciona um ganho melhor ainda. Então a gente só tem ganho, tanto na agricultura como na pecuária. A Fazenda Gravataí é uma URT, Unidade de Referência Tecnológica da Embrapa. E o pesquisador Flávio Vrurk cita os benefícios da braquiária para o solo. Então, o sistema Gravataí é uma forma de produção de forragem de alto valor nutricional em quantidade adequada
para a nossa estação seca aqui no Cerrado brasileiro. É a forma que o produtor encontra de produzir uma excelente forrageira e ainda ter os benefícios da construção do perfil do solo através da melhoria dos seus atributos físicos, químicos e microbiológicos, principalmente em função do sistema radicular, tanto da braquiária, mas o sistema radicular pivotante do feijão calpi faz um excelente serviço de descompactação do solo na profundidade aí de 0 até 40 centímetros. Nós temos verificado isso experimentalmente, uma redução bastante interessante da resistência à penetração e o aumento da infiltração de água no solo através desses sistemas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Durante 11 dias, o país parou com a greve dos caminhoneiros e, é claro, isso trouxe incontáveis prejuízos para o setor agropecuário brasileiro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que ainda continua em negociações com os caminhoneiros e também com o setor envolvidos com a tabela do frete. Hoje pela manhã, no programa Bom Dia Produtor, o Zaidan conversou com o vice-presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho, que falou sobre a posição da entidade em relação ao reajuste do frete. Olha só. O Alexandre, esse valor 2,20 e agora 4,50 se refere a quê? O preço do frete, mas relacionado a quê? Nós temos a oportunidade atualmente de fazer exportação de arroz em função do câmbio e também do preço, do patamar de preço que está hoje o grão aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos a opção da exportação. O que acontece é que o produtor ele não consegue mandar o seu arroz para o porto de Rio Grande para embarcar no navio em função de um aumento de 100% no preço aí do frete, que passou de R$ 2,20, R$ 2,30 para R$ 4,50 hoje para o produtor levar este arroz até o porto. Então isso realmente travou os negócios, nos preocupa muito porque nós tínhamos na exportação uma esperança de reação também no mercado, que a indústria acabasse acompanhando aí e elevando um pouco os patamares de preço que hoje estão ainda abaixo do custo de produção aqui no Rio Grande do Sul. Esse valor que você citou, Alexandre, é o quilômetro? Não, seria R$ 2,20 por saco para se fazer, então, este trajeto aí, no caso do município de Camaquã, até o porto de Rio Grande. É um frete em torno aí de 250 quilômetros aproximadamente. Tá certo. O Alexandre, quais são as ações da Federarroz contra essa política de tabelamento de preços do frete? A Federarroz, assim como outras entidades do Brasil, entrou então com uma ação na justiça no sentido de defender os produtores de arroz. Nós, no começo dessa greve, nós tínhamos aí uma consciência que era justa a causa aí da questão do óleo diesel, até em função que a lavoura de arroz faz um uso muito grande desse produto e realmente o preço do óleo diesel chegou a patamares aí impraticáveis. Isto foi atendido pelo governo e, porém, a greve ela se estendeu, na nossa visão, mais do que deveria. Houve, inclusive, uma orientação da Federarroz para as suas associações, no sentido de que deveríamos parar com o movimento e voltar ao trabalho. Tínhamos consciência que a continuidade deste movimento iria prejudicar os negócios, o que realmente veio a acontecer. Aos poucos, as cadeias do agronegócio começam a contabilizar os prejuízos causados pela greve, né? Os arrozeiros já têm alguma estimativa de perdas? Olha, nós estamos fazendo um levantamento, mas o que eu posso te garantir é que realmente vai começar a acontecer aí em seguida contratos de custeio que estão por vencer. O produtor, em função de não ter conseguido enviar este produto para o porto
e para algumas indústrias ele não vai receber então por este arroz e pode vir a atrasar algumas parcelas dos custeios. Nós estamos entrando em contato com os bancos, já fizemos uma reunião com o Banco do Brasil. No dia de hoje temos uma reunião com o Sicredi, no final da semana também com a Caixa Federal, mostrando então esta preocupação e buscando aí junto às instituições uma solução para isso. Não é culpa do produtor que ele não consegue enviar então o seu produto. No caso da exportação, a partir do momento que o produtor descarrega no porto, ele tem aí de 1 semana a 10 dias para o recebimento. Então, é urgente se achar uma solução para essa questão aí dos fretes, para que nós possamos, então, viabilizar os negócios. Hoje, como é que está o cumprimento dos contratos de compra e venda? Esses contratos estão atrasados, o cumprimento deles. Nós estávamos com um navio aí que era para estar em torno de 80% carregado, e hoje não tem mais do que 50% aí de arroz disponível no porto para este carregamento. Então isso nos preocupa, nós temos consciência que tem um custo muito grande também, tanto do porto como das trades que fazem o negócio, então estamos preocupados que isso venha aí a atrapalhar e talvez até inviabilizar algum negócio. A Federarroz tem ido a Brasília. Qual é o teor dessas conversas? A Federarroz participa de muitas reuniões em Brasília. Nós participamos da Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização. A Federarroz ela é a única entidade do Rio Grande do Sul que participa desta Câmara. Esta Câmara trata não só de arroz, mas de vários produtos, aí, vários grãos brasileiros. A Federarroz também ela participa da Câmara de Insumos, então, que trata aí dos fertilizantes que são usados na cultura. A Federarroz ela trabalha, obviamente, na Câmara Setorial Nacional do Arroz, junto com outras entidades, e nós participamos ativamente aí da formação do Plano Safra e com relação também à parte de seguros, que é uma parte que eu tenho me dedicado bastante a pedido do presidente da Federarroz. Então, nós temos uma preocupação muito grande aí, que nós tenhamos taxas de juros mais compatíveis com a atividade. Nós temos consciência que esta taxa de juro praticada no novo Plano Safra, embora ela tenha uma queda, ela é ainda cara para a atividade, em função principalmente dos vários subprodutos que se carrega junto quando se toma um custeio. O banco, normalmente, ele pede um seguro, ele pede uma reciprocidade, enfim, é um pacote de produtos aí hoje para o produtor ter acesso ao crédito oficial, onerando, então, de forma significativa esse empréstimo, saindo, então, dos patamares aí de 7%, que deve ser entre 7% e 7,5% o juro de custeio do arroz, para aproximadamente aí 11%, 12%, se nós colocarmos juntos aí todos esses penduricários, digamos assim, que eu mencionei. A federação já manifestou isso oficialmente, essa queixa? Sim, com certeza. Isso é mencionado nas reuniões que nós fizemos com o Ministério da Agricultura. Temos um ótimo relacionamento com o MAPA. O secretário Neri Geller fez um grande trabalho. O ministro Blairo também nos atende sempre que vamos lá. E agora o Wilson Araújo, em função do Neri Geller ter se afastado para as eleições, o Wilson Araújo está dando continuidade a este trabalho. E nós temos aí toda a abertura para conversar aí estes aspectos que envolvem a cultura do arroz e preocupam os produtores, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que detém 70% do arroz brasileiro. É, uma participação fundamental. A gente agradece a vocês, produtores de arroz, porque o Brasil tem essa grande produção
do prato nosso de cada dia, né? Alexandre Velho, vice-presidente da Federarroz, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Um bom trabalho para vocês aí. De nada, sempre à disposição. Um abraço para vocês, bom trabalho. Agora você fica com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal na adaptação de nova dieta. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira, como, por exemplo, mudança de pastagem e adaptação às mudanças de dietas ao longo do ano. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já superou esse desafio. Nós aplicamos aqui nesse gado de baia, que esse gado está no fundo aqui. E esse é um gado que você nota, tudo que você aplica, você nota o resultado durante semanas, você já vê. O gado comeu mais, o gado mudou o pelo. Então, aqui na baia foi um excelente resultado. Aí apliquemos no gado de terminação a campo, que depois de algumas semanas também mudou a pelagem, o animal. A gente viu o resultado no olho a campo. Então, um produto muito bom que a gente está usando, que a gente indica para quem quer usar. O pecuarista encontra fosfosal na Agroline Produtos Agropecuário, na rua Joaquim Teixeira Alves, 1246, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ou pelo telefone 67 3033 9999. Faça como nosso amigo pecuarista e mantenha seu rebanho produtivo o ano inteiro. Tempo é dinheiro, meu amigo. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! 6 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Dá uma olhada nos lotes que serão ofertados hoje à noite no leilão da MS. 8h30 no horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. Intervalo comercial com essas imagens, já voltamos já com as informações do mercado financeiro direto de São Paulo. Destaque agora para exportações. O Brasil vai exportar material genético bovino agora para o Equador. Veja as informações. O Departamento de Saúde Animal do MAPA recebeu nesta quarta-feira a confirmação de que o Equador vai importar embriões bovinos em vivo, aqueles que são desenvolvidos no ventre da mãe e in vitro, desenvolvidos em laboratórios do Brasil. O comunicado foi feito pelo Serviço Sanitário do Equador. A exportação de embriões bovinos in vitro é relativamente uma novidade no Brasil, tendo em vista que foi iniciado em agosto de 2016. Antes desta data, não havia acordo sanitário para viabilizar esse comércio, que envolve produto de alto valor agregado pela tecnologia empregada. Atualmente, o Brasil já vende embriões ao Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina e para a Colômbia. O mercado equatoriano é um dos maiores importadores de sêmen bovino do Brasil, destinando o material para o melhoramento dos rebanhos de corte e leiteiro. Com o acordo, produtores do Equador terão acesso a mais um tipo de material de multiplicação animal. Existe a expectativa de que os equatorianos importem grande volume de embriões bovinos produzidos nas centrais de coleta e processamento de material genético bovino registradas no MAPA. 6 horas e 32 minutos. Agora as informações do mercado financeiro desta quinta-feira. Boa noite, Sara Kirchhoff. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Eu vou começar com um dos destaques do dia, que são as ações da BRF. Com mais uma vez a especulação da chegada de Pedro Parente no comando da BRF, os papéis da empresa tiveram uma nova alta bem significativa hoje, ficando na ponta positiva do índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. No início da tarde, os papéis da companhia avançavam acima de 6% e no fechamento a alta foi de 3,32% para os papéis da BRF, negociados então por R$ 20,87. Pedro Parente é visto com bons olhos pelo mercado financeiro, que acredita que ele será um bom gestor dentro da BRF. Lembrando que ele saiu do comando da Petrobras no dia 1º de junho, depois do Palácio do Planalto e também de lideranças do Congresso demonstrarem uma interferência nos preços dos combustíveis do Brasil. Então agora tem essa expectativa novamente, que já vinha sendo falada aí, de ele assumir também o comando da BRF, agora não mais sendo o presidente da Petrobras. Bom,
das ações da BRF, passamos para o dólar, que avançou forte hoje na comparação com o real, apesar daquelas ações incansáveis do Banco Central em ofertar swaps cambiais no mercado financeiro. A valorização do dólar hoje ficou acima de 2,5%, 2,61% é a alta do dólar comercial nesta quinta-feira, e com isso a moeda norte-americana encerra o dia de hoje aos R$ 3,81. Ainda com alguns resquícios do resultado da reunião do Federal Reserve de ontem, o Banco Central dos Estados Unidos, que decidiu elevar a taxa de juros pela segunda vez no ano, indicando outras 2 elevações até o fim de 2018. Fora isso, o jornal Estadão ele atribui essa alta do dólar hoje, e aí não só na comparação com o real, mas na comparação também com outras moedas aí ao redor do globo, a uma lista de 800 a 900 produtos que deverão sofrer taxação, os produtos importados da China para os Estados Unidos. Isso porque a lista anterior tinha aí mais de 1.300 produtos, então quer dizer que a lista diminuiu e isso fez com que o dólar voltasse a disparar hoje. Para encerrar, uma notícia importante, um serviço importante agora durante o período da Copa, que é a questão do funcionamento dos bancos. Nos dias dos Jogos do Brasil, os bancos vão funcionar por 4 horas. O primeiro jogo acontece no domingo, então não tem influência, e as partidas seguintes, então, serão da Costa Rica na sexta-feira, no dia 22, das 9 horas da manhã, e contra a Sérvia na quarta, às 3 horas da tarde. Então, quando os jogos da seleção brasileira acontecerem às 9 horas da manhã, as agências vão funcionar da 1 até às 5 da tarde, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban. Já no dia de jogos, às 11 horas da manhã, o atendimento vai se dar das 8h30 da manhã até às 10h30, depois ele encerra e volta à tarde, das 2 até às 4 horas. E com os jogos às 3 horas da tarde, às 15 horas, o funcionamento dos bancos do Brasil ocorrerá das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Um serviço importante aí, porque os bancos disseram que, apesar da Copa e da torcida toda pela seleção, não serão aceitos atrasos, é claro, né, Zaidan? É com você. Tá certo. Muito obrigado, Sara Kirchhoff. Renata? E com a paralisação dos caminhoneiros e também as indefinições, principalmente com o tabelamento de fretes, a fila de navios em portos brasileiros cresceu 60% agora em junho. Veja as informações. O total de navios em portos brasileiros aguardando para embarcar produtos do complexo soja está quase 60% maior em junho na comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto a quantidade de embarcações efetivamente recebendo carga apresenta queda de 42% na mesma base de comparação, segundo os dados da agência Williams compilados pela Reuters. Os números refletem o protesto de caminhoneiros no mês passado e as indefinições quanto ao tabelamento de fretes, uma das alternativas oferecidas pelo governo para encerrar os bloqueios de estradas. A paralisação e o novo regulamento para contratar transporte rodoviário, contestado pelo setor, tem atrapalhado há cerca de um mês a comercialização da safra recorde de soja deste ano, de quase 120 milhões de toneladas, segundo especialistas. Conforme a Williams, na terça-feira eram 46 navios na barra, ou seja, à espera de berços em terminais para poder carregar a soja em grão, farelo, entre outros produtos. Há um ano, porém, quando a colheita também foi volumosa, eram 29. Em paralelo, haviam 22 embarcações sendo carregadas nos portos do Brasil, em comparação a 38 em junho de 2017, segundo os números da Agência Marítima. Para a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, essa situação está totalmente ligada às indefinições quanto ao tabelamento de fretes, uma das medidas levantadas pelo governo de Michel Temer para acabar com os protestos de caminhoneiros, e que até agora vem sendo discutida pela reguladora de transportes, ANTT. Bom, atualizando as informações, tem liminar concedida, segundo a ABAG, já os detalhes, mas vamos ver direto de Brasília, já está com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a nova versão da tabela de frete. Tem causado tanta polêmica, já mostramos hoje isso aqui no Pecuária BR, com a participação do vice-presidente da Federarroz. Agora, as informações de Brasília com a Catarina Martorelli.
Agora são 3 ações no STF para suspender o tabelamento dos fretes. Ações da ACNI, da CNA e da Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil. Os 3 pedidos de liminar têm relatoria do ministro Luiz Fux. Ontem, Fux deu prazo de 48 horas para que o governo se manifeste sobre a medida provisória. Devem se manifestar o presidente Michel Temer, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência e a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros e a Federação dos Caminhoneiros Autônomos apresentaram nova tabela à ANTT. Segundo a categoria, a proposta é um meio termo entre a tabela em vigor, apresentada pelo governo no dia 30 de maio, e a segunda tabela, que reduzia em até 20% a primeira. As mudanças propostas são especialmente no setor de grãos. A ANTT disse que vai analisar essa nova tabela e consultar entidades do setor, para só então apresentar uma outra tabela. Catarina Martorelli para o SBA. Bom, quase 20 para 7 no horário de Brasília. Hoje a ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, em comunicado ao mercado e a toda a sociedade, informa que entrou ela também na Justiça Federal de Brasília com pedido de liminar para suspender essa tabela mencionada pela Catarina Martorelli. Agora, com essa nova, isso entra no pacote também. A ANDA alega que ainda há pelo menos 27 milhões de toneladas de fertilizantes para entregar ao mercado, o que, segundo a entidade, representa 80% do total entregue por ano. No comunicado, a associação também informa que isso interfere, essa greve, as consequências da greve interferem nas negociações entre o transportador e as empresas de fertilizantes, com aumentos de mais de 100% no preço do frete. E a entidade lembra também, na nota comunicada hoje, que o fertilizante nos últimos 24 meses, isso aí mesmo com o dólar tendo os últimos reajustes fortes, apresentou queda de 7,8% no preço final. Eu estou aqui com o João Pedro para comentar isso, mas antes, João, boa noite. Vamos. A última informação é a de que a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, informou nesta quinta-feira que obteve na Justiça Federal de São Paulo uma liminar em ação movida contra a União, ou seja, o governo, e a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, contra a tabela de preços do frete. Agora vai ser um jogo, o governo também quer, você tem a informação de que o ministro Marum disse que o governo vai tentar manter essa tabela na justiça, vai ser um embate. Dan, esse é um dos grandes problemas do Brasil, chamado insegurança jurídica. Ou seja, vamos pegar o exemplo do Fundo Rural, que está no lombo de todos nós há poucos dias atrás. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal, última instância do Judiciário brasileiro, declarou que era inconstitucional. Ao longo de 5, 6 anos, trocaram 2, 3 ministros. 2017 falou que é constitucional e quer cobrar retroativamente até 2010. Agora, você imagina uma liminar que pode ser derrubada posteriormente, a insegurança que tem daqueles que vão usar essa liminar para arbitrar frete ou para fazer contratos de frete. A informação que a gente corre no mercado é que empresas ou pessoas ligadas ao setor estão se preparando para entrar na justiça para cobrar o que não foi pago agora, por exemplo, se for fazer um frete mais barato do que a tabela, para cobrar posteriormente. Ou seja, cria um clima total de insegurança. Isso começou pelo governo federal. A hora que ele inventou essa tabela de frete, será que é constitucional ou não é constitucional? E se pode ser aplicado num regime nosso? Imagina, se um produtor pecuarista quiser fazer uma tabela da arroba da vaca, se ele acha que está muito barato, brigar para uma arroba da vaca, e o governo inventa uma tabela de arroba da vaca. A confusão que vai criar. Então, nós estamos botando bode na sala sem saber as consequências que vão ocorrer daí para frente.
todas as entidades, todas as grandes entidades do Brasil, a ANEC, a BARG, etc., estão entrando na justiça. Por quê? Porque tem contratos firmados, as empresas têm contratos firmados entre agricultor, produtor, para vender um determinado produto, seja soja, seja milho, seja um outro qualquer grão, açúcar, etc., ou outro produto, açúcar, etc., a um preço que ele arbitrou e baseado num frete que era o frete que se cobrava. Colocava um pouquinho para cima, lógico, às vezes um pouquinho para baixo. Mas não dobrar. A hora que a Ana está falando que dobrou, é verdade. Você tinha frete de retorno de Paranaguá para Mato Grosso por R$200 a tonelada. Hoje é R$400, dobrou. Como é que faz? Que a empresa que vendeu esse fertilizante e colocou um frete de 250, 260, sei lá quanto colocou, como é que faz? Quem vai pagar a diferença? Então criou-se uma insegurança. Os portos nossos têm 50 navios prontos para carregar soja. Cada um que não carrega, de demurrage, custa 15 a 20 mil dólares, depende do tamanho do navio por dia de multa. 6 dias, 120 mil dólares tem que pagar. Quem vai pagar? O exportador. A margem que essas exportadoras, as trade trabalham, é muito pequena. Ela não tem gordura para aguentar uma paulada dessa. Então, outra coisa, o Brasil vai atrasar as entregas. Lá, os grandes compradores nossos, como são no caso os chineses, por exemplo, será que vão aceitar? Tudo bem, não pode entregar, entrega amanhã, entrega depois. Eles também dependem desse produto brasileiro para processar, para produzir farelo, produzir óleo, para atender os seus clientes. Então criou uma situação extremamente complicada e ruim para a agropecuária brasileira. Nós precisamos exportar. Agora tem uma safra de milho chegando, pode ser de 56, 58 milhões de toneladas. E aí? Vamos botar tudo em silo bag? E os armazéns que precisam passar para limpeza, secador, passar pelo armazém, estão cheios de soja? Daqui a uns dias vai ter que exportar esse milho. Mesmo que haja uma quebra significativa, o Brasil precisa exportar pelo menos mais 20 a 25 milhões de toneladas de milho. O preço do milho no porto, ele caiu em função do mercado internacional, mesmo com o dólar, hoje está uns 40, 39 reais, 40 no porto. Se for pegar a tabela de frete e fazer um frete de 1.200 quilômetros, correndo o risco de ter que pagar o retorno, inviabilizou. Não tem a menor chance de exportar esse milho. Então, é uma situação extremamente crítica. Pode sobrar milho para confinamento? Isso, vamos pegar o outro lado da coisa. Mas nesse momento, você fala-se que vai ser o mesmo número do ano passado de animais confinados. É um número que se comenta no mercado. Mas o problema não é só a questão do milho, é a questão do preço do boi lá na frente também. Então, hoje nós tem que fazer muita conta. Muita conta, e pior do que muita conta, é uma insegurança. O que vai ser o futuro? Então, o governo resolveu o problema da greve que atormentava eles a questão de 20 dias atrás, 15 dias atrás, e criou um outro problema que vai dar muito pano para a manga, que chama-se tabela de frete, que de acordo com as principais entidades do Brasil, não era para existir, é inconstitucional, e o governo federal está aí. Nosso ministro da Casa Civil lá do Temer fala que vai entrar na justiça para defender a tabela de frete, que é uma coisa que a maior parte das empresas, das entidades, considera que não poderia nem ter existido. É a judicialização da coisa, né, João? Exatamente. Hoje é a supremacia do Congresso, do Supremo, Judiciário, né? Obrigado, João. Vamos dar mais uma olhada nos lotes de hoje à noite, no leilão da MS Leilões. Esse gado comercial tem animais para cria, para recria, para engorda. Daqui a pouco o Adriano Edival, Na Batida do Martelo, mostra mais esse gado, traz outras informações, onde o gado foi filmado, onde o comprador vai buscar. Intervalo comercial, com essas imagens, voltamos já. No dia 24 de junho, a partir das 14 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Agrocanal, uma das emissoras do SBA, tem o 5º leilão da agropecuária Jarinã. Para saber um pouco mais sobre essa oferta, vamos direto a Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com Bruno Lopes, direto dos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões. Boa noite para você, Bruno. Fala um pouco dessa oferta, mas antes fala também do Boi em Pauta, que aconteceu com transmissão ao vivo ontem aqui pelo canal do Boi. Boa noite.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. É isso mesmo, ontem tivemos mais uma edição do Boi em Pauta com a oferta especial da Fazenda Santa Maria, que colocou à disposição do mercado fêmeas crioulas de muita qualidade, um gado com 100% de liquidez. Queria aqui agradecer a Fazenda Santa Maria pelos animais colocados à disposição do mercado, entendendo o mercado, colocando os animais literalmente à venda e aí o resultado, né? 100% de liquidez. Também agradecer aí a todos os participantes, aos amigos compradores que compraram fêmeas da Fazenda Santa Maria. E agora, Renata, vamos falar um pouco mais sobre esse leilão. Quinto leilão da Agropecuária Jarinã. Eu que tive o prazer, desde o primeiro evento, estar indo na fazenda, vendo os animais que serão ofertados. E dia por dia vem só melhorando tanto a oferta como a quantidade de animais. E esse ano inovando, né? Colocando à disposição do mercado reprodutores de muita qualidade, reprodutores avaliados por ultrassonografia de carcaça, um belíssimo trabalho feito lá na Agropecuária Jarinã, uma fazenda muito grande, uma fazenda localizada ali a 200 quilômetros de Matupá, com um plantel lá que passa de 10 mil matrizes, um gadão, tá de parabéns, o doutor Ubirajara Amorim, pela fazenda que tem. E aí, para compartilhar essa genética, né, o quinto leilão da Agropecuária Jarinã, no recinto de leilões do Parque de Exposição de Matupá, terá 60 reprodutores destes 45 reprodutores da Agropecuária Jarinã e também como convidado especial, Grupo Bom Futuro Pecuária, colocando 15 reprodutores também, um motorama show de bola que vai tremer o chão de Matupá, Peixoto e toda a região, com certeza, né? E os animais estão sendo filmados, todos estão sendo filmados hoje. Eu já peço para que o amigo que nos acompanha entre em nosso site www.ricardonicolaoleilões.com.br, que os lotes já estão sendo disponibilizados. A partir de amanhã a gente já vai ter imagens dos reprodutores que estarão no recinto de leilões do Parque de Exposição de Matupá. E também uma oferta especial, uma oferta muito interessante de animais de corte da Agropecuária Jarinã, que vai estar disponibilizando 2.000 animais. A gente anunciava 1.200 animais, tivemos uma surpresa aí, colocando à disposição do mercado 2.000 animais, destes sendo 300 machos bezerros de muita qualidade e 1.700 fêmeas. Umas fêmeas que vai de desmama até novilhas para contribuir com o plantel com certeza, de outras fazendas também. E uma oferta especial de fêmeas cruzamento industrial, fêmeas meio sangue Angus. Já temos uma imagem para mostrar um pouco da qualidade dos animais ofertados lá da Fazenda Jarinã. Aí, ó, um lote com 212 fêmeas meio sangue Aberdeen Angus, que estará disponível no leilão da Agropecuária Jarinã. Uma oferta muito interessante, um gado de muita qualidade. Eu chamo a atenção para que os amigos compradores entrem em nosso site, entrem em contato com os escritórios comerciais da Ricardo Nicolau Leilões, que estaremos passando mais informações, mostrando mais os lotes que estarão sendo ofertados nesse leilão, que com certeza vai ser um leilão de sucesso. A Fazenda Jarinã, que nas 4 edições passadas teve 100% de liquidez e não esperamos diferente dessa vez, né? Então eu reforço o meu convite para que no próximo dia 24, esse evento vai ser pelo Agrocanal. Para os amigos da região, vá almoçar conosco no recinto de leilões do Parque de Exposição de Matupá, e o que não puder estar comparecendo, nos acompanhe pelo Agrocanal. Dia 24, Agrocanal, a partir das 13 horas, você é nosso convidado. É com você, Renata. Tá certo, feito o convite, obrigado pelas informações. Bruno Lopes, direto de Sinop, no estado de Mato Grosso. 5:07, agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. A massa de ar mais seco que já vem atuando no Brasil Central acaba avançando um pouco mais em áreas da região norte do país e até do Nordeste.
tanto que a umidade do solo vem caindo em estados como o sul do Pará e também Rondônia. No decorrer dos próximos dias, essa massa de ar mais seco vai seguir se espalhando cada vez mais pelo interior nordestino e toda a metade sul da região norte. Então, as pancadas de chuva, ainda por conta de instabilidades tropicais na metade norte do país, seguem muito localizadas no extremo norte do Brasil, pancadas ainda fortes, e em Roraima o acumulado pode ainda alcançar 50 milímetros, então são pancadas mais significativas em um curto período de tempo. No Nordeste, a umidade que vem do mar e acaba soprando contra a costa da região ainda favorece para as pancadas mais frequentes, mesmo que a chuva seja fraca e de forma mal distribuída. A partir da próxima semana, entre os dias 20 e 24 de junho, expectativa de chuva avançando um pouco mais pela região norte, dessa vez perdendo um pouco mais de intensidade, enquanto que o tempo firme predomina em grande parte do interior nordestino e ainda nas áreas mais ao sul da região nortista. Durante o terceiro e último período, entre os dias 25 e 29 de junho, expectativa de tempo firme ainda em grande parte do interior nordestino e áreas mais ao sul da região norte. A chuva ainda segue um pouco mais abrangente na região nortista, só que o volume de água fica cada vez menor até pelo menos o final do mês de junho. Então, durante as próximas semanas, a massa de ar mais seco avança um pouco mais entre as regiões norte e nordeste, diminui a área de abrangência da chuva e, por conta disso, a umidade do solo deve cair um pouco mais nessas áreas mais secas da região, prejudicando o crescimento dos pastos. Quer saber como é que fechou o mercado do milho hoje? Depois do intervalo comercial. Até já. 6:55 no horário de Brasília, o nosso correspondente no Mato Grosso, Valdir Pacheco, conversou com um consultor na área de gestão da propriedade. O assunto: como melhorar a receita, o rendimento na fazenda. Vamos acompanhar. Zaidan, hoje muito se fala sobre sistemas integrados de produção agropecuária. E o produtor tem que estar focado em promover a lucratividade na propriedade. E para isso, o planejamento é a etapa mais importante para a tomada de decisões. Eu recebo aqui nos estúdios o zootecnista Josinaldo Zanotti, especialista em gestão e planejamento. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Josinaldo. É um prazer em recebê-lo aqui. Fala um pouco da sua experiência, Josinaldo. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Zaidan. É uma satisfação poder fazer parte do programa, tá? A gestão tem se tornado uma das ferramentas de extrema importância para que a fazenda ela consiga gerar melhor resultado e agregar lucro ao longo do tempo, né? Uma vez que a pecuária tem passado por um momento de uma transformação muito importante e que hoje a fazenda ela deve ser administrada como uma empresa, né? Ao longo dos últimos 6 anos aí, nós temos se especializado em gestão, em planejamento, em entender como algumas fazendas elas conseguem melhorar o seu resultado econômico ao longo do tempo, tá? Nós temos uma parceria fundamental e que nos dá muita segurança, que é uma parceria com o Instituto Integra de Maringá, né? Então nós temos hoje números de 285 fazendas. Essas fazendas elas estão localizadas em todo o nosso território nacional e também na América do Sul, tá? E nós atendemos hoje um rebanho superior a 1.080.000 cabeças, né? Então isso nos dá bastante segurança, bastante confiança para passar informações de elevada qualidade para o pecuarista que busca melhorar o seu processo produtivo, gerencial, voltado para a melhoria do resultado econômico da atividade. Para uma fazenda ser rentável, como mensurar os ganhos de médias diárias numa propriedade, Josinaldo? O ganho médio diário, na verdade, ele é um dos indicadores que tem o maior impacto no custo de produção da arroba, tá? Então, ou seja, eles são números que eles estão intimamente correlacionados com o que a fazenda gasta, tá? De forma geral, quando a gente pensa numa fazenda de cria, por exemplo, com base nas informações que nós temos dessas 285 fazendas, nós observamos que, pelo menos, quando a gente olha os 30% das fazendas mais rentáveis, pensando exclusivamente na cria, quando nós comparamos o desempenho global dos animais durante todo o ano,
tá? Esse ganho ele deve ser superior a 350 gramas. Tá? Quando nós extrapolamos isso para uma fazenda de ciclo completo, ou seja, aquela fazenda que produz o bezerro e vende o animal para o frigorífico, o animal gordo, esse ganho ele deve ser superior a 450 gramas. Tá? Lembrando isso, considerando que os animais eles estejam durante todos os meses da safra, considerando o período de chuva e o período de seca. Tá? E quando nós observamos e acompanhamos as fazendas exclusivamente de recria e engorda, esse ganho ele deve ser superior a 550 gramas. Tá? Isso para que a fazenda ela consiga ter uma sustentabilidade econômica ao longo do tempo. Josinaldo, o que as fazendas lucrativas têm em comum? De forma geral, tá? Quando nós fizemos um estudo aprofundado e detalhado, exclusivamente nessas fazendas que mais ganham, quando eu falo em ganho, que mais ganham na casa de 400, 500, até R$1.000 por hectare. Tá? Essas fazendas têm uma equipe que é voltada para cumprir metas. Tá? Então, ou seja, são aquele gerente, é aquele campeiro, é aquele tratorista que ele acorda de manhã pensando no que ele tem que fazer durante o dia, entendendo qual vai ser o resultado disso, e tudo isso é baseado em meta. Tá? Não de forma não simplista, mas essas metas, elas sempre estão elencadas com uma parte produtiva, financeira e operacional. Tá? Por quê? No planejamento, quando se coloca para uma equipe, para um gestor, uma meta de execução de uma reforma de pasto, por exemplo, isso, essencialmente, ele deve estar amarrado com um planejamento de fluxo de caixa. Tá? Porque, às vezes, a fazenda ela gostaria de produzir mais, de melhorar, porém, o que limita ela é caixa. Tá? E, ao contrário, também é verdadeiro. Às vezes, a fazenda tem um potencial de caixa que ele até pode ser desconhecido, tá? E isso, quando fica esse número escancarado ao dono, ao gestor, se percebe que a fazenda tem um potencial produtivo e de agregar resultado de forma sensacional. Quais são os indicadores de maior impacto numa fazenda, no lucro de uma fazenda? Boa. De forma geral, quando a gente olha os números mais importantes, nós percebemos que o que tem maior impacto no lucro, né? Desembolso cabeça-mês, então, ou seja, tudo que a fazenda gasta com nutrição, com sanidade, com mão de obra, com administração, com manutenção de infraestrutura de forma geral, com pastagem, com parque de máquinas, tá? Tudo isso por cabeça-mês, tá? O ganho médio diário, como a gente já falou no começo, é um outro indicador que tem a correlação com o custo de produção, tá? O valor de venda, tá? Que esse é o que determina o faturamento da fazenda, tá? E a lotação. Então, ou seja, quantas cabeças a fazenda consegue colocar por hectare. Ora, quando a gente tem a lotação e ganho médio diário, fica mais fácil de começar a entender os números da fazenda, tá? Porque nós já conseguimos calcular quanto a fazenda produz por hectare ano. Se nós sabemos o custo, o valor de venda, tá? Então é natural que já se consegue saber qual que é o faturamento, tá? E o desembolso cabeça-mês, então, aí que vem desse detalhamento das despesas, a gente consegue medir o resultado da fazenda. Ok, Josinaldo. É muita informação, é uma pena que o nosso tempo é curto, né? Teria muita explicação, muita coisa para ser colocada. Agradeço a sua participação, ok? Muito obrigado. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Acabei de conversar com o zootecnista Josinaldo Zanotti, especialista em gestão e planejamento. Voltamos a Campo Grande. Zaidan. Valeu, obrigado, Pacheco. Um abraço ao Josinaldo também. Obrigado a ele também. Agora, os números do CPEA para o mercado do suíno. Segundo pesquisadores do CPEA, os preços do suíno seguem em alta devido à menor oferta de animais pesados para abate e a procura ainda aquecida para normalização de estoques.
Quanto à exportação, o CPE aponta que desde o embargo russo às carnes brasileiras, China e Hong Kong se estabeleceram como os maiores destinos da proteína suína. De janeiro a maio deste ano, esses países asiáticos receberam 56,2% das exportações nacionais. De acordo com o CPEA, em maio, inclusive, os maiores volumes de carne suína, tanto in natura quanto processada, embarcados à China e Hong Kong, fizeram com que as exportações totais do Brasil superassem as do mês anterior. Segundo dados da CECES, foram exportadas em maio 47.150 toneladas de carne suína, um aumento de 18,3% frente a abril, mas queda de 1,3% na comparação com maio de 2017. China e Hong Kong, por sua vez, ampliaram as suas compras em 41,9% e 55,6%, respectivamente, em maio. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, juntamente com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, vão realizar uma ação para promover a qualidade das carnes bovina, carne suína e de frango durante a Copa do Mundo lá na Rússia. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o diretor executivo da BPO, Ricardo Santin. Boa noite, Ricardo. Primeiramente, obrigada pela participação aqui no Pecuária BR. Como é que vai ser feita essa ação lá na Rússia? Boa noite. Boa noite, Renata. É um prazer falar com você e com os nossos espectadores do canal do Boi. Esta ação foi gestada há mais tempo e ela é uma ação que vai ter pontualmente nas paradas de ônibus e alguns outdoors que existem lá ao redor da Praça Vermelha e da Krasnaya, que é uma rua muito movimentada, cheia de restaurantes, vai ter lá 45 painéis fixos, onde levam a marca Brazilian Chicken e Brazilian Pork, não só os russos, mas também todos os assistentes que vão atender aos jogos da Copa, vão ver a propaganda com o site, com um QR Code para remeter aos sites do Brazilian Chicken e do Brazilian Pork. E também favorece a qualidade das carnes brasileiras fora, no mercado internacional, né? Sim, porque embora a Copa seja uma Copa na Rússia, você tem pessoas do mundo inteiro lá atendendo e vendo os jogos. Ao passar por aí, nas paradas de ônibus e nos outdoors que estão ao redor da Praça Vermelha, que a gente sabe que é o maior ponto turístico de Moscou, e também dessa rua que tem o maior número de restaurantes, eles vão receber a mensagem, uma mensagem simples que diz: Brasil, qualidade no campo e na carne, mostrando que a gente é bom em futebol, porque é o único país que nunca deixou de comparecer às Copas, e também, ou talvez, o único país que atende mais de 160 países no mundo fornecendo carne de frango e carne suína para ajudar na segurança alimentar desses consumidores. Em relação às exportações, Ricardo, como andam as negociações aí no Brasil com o mercado internacional? Bem, nós somos o maior exportador de carne de frango, o quarto maior exportador de carne suína. Temos dificuldades, especialmente na Rússia, com carne suína, mas aguardamos uma visita do ministro Brian Maggi ainda neste mês, na reunião do BRICS, em Joanesburgo, na África do Sul, para conversar com o ministro russo. E aí esperamos que isso consiga destravar esse mercado. E no caso de frango, nós estamos buscando também reabrir o mercado europeu para que embargou algumas plantas. A gente, infelizmente, de janeiro a maio, diminuiu as quantidades de exportação, tanto de carne suína como de carne de frango, mas ainda continuamos com um belo perfil e uma posição de líder internacional. Então, quais são as perspectivas, então, para esse ano, Ricardo? A perspectiva é que a gente tente chegar próximo do que foi o ano passado. Infelizmente, teremos exportações menores. Vocês sabem que os efeitos da carne fraca, da Operação Trapaça e dos embargos russos no suíno e dos embargos europeus na carne de frango e agora a sobretaxa da China na carne de frango, eles causaram um efeito de diminuição da produção. E os efeitos da greve também diminuíram a nossa capacidade de produção de volume de carne de aves e de carne suína e, naturalmente, nós estamos dando preferência ao nosso consumidor brasileiro, que é o maior consumidor, o maior comprador da carne do Brasil. Como que ficou o mercado, então, Ricardo, depois da paralisação dos caminhoneiros aí para o mercado de frango e também de suíno? A gente deixou de vender aproximadamente 130 mil toneladas.
Isso não quer dizer que depois não vá se recuperar, naturalmente nós vamos cumprir esses contratos, mas esses contratos atrasaram, tiveram mais custos, e na paralisação nós tivemos um prejuízo maior de 3 bilhões 150 milhões somente de produtos não comercializados, entre carne suína, ovos e carne de frango. E quais as ações da BPA para reverter um pouco essa situação? Bom, a primeira delas é tentar fazer a propaganda e reafirmar nossa imagem fora do Brasil, com os nossos compradores do mundo inteiro na Copa do Mundo. Estamos trabalhando tecnicamente junto aos governos que são compradores e, acima de tudo, pedindo apoio do nosso governo brasileiro para que entre em alto nível de negociação diplomática com China, com Europa e Rússia, buscando destravar esses mercados, que são mercados muito importantes. Dentro do Brasil, nós estamos, então, recuperando, saindo dessa greve dos caminhoneiros, porque teve muita perda de aves no campo, infelizmente morreram muitas aves e pintos de um dia, e no caso de suíno, você perdeu muito peso de produção no campo. Então, agora a gente está recuperando, voltando a ter um fluxo normal para manter o atendimento à segurança alimentar do nosso país. Tá certo, Ricardo, obrigada pela sua participação aqui no Pecuária BR. Eu conversei agora então com o Ricardo Santin, que é diretor executivo da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. E a gente vai para um breve intervalo comercial com mais imagens da oferta desta noite, gado de corte da MS Leilões, que coloca à disposição animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. 7 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Depois de dias seguidos de queda no preço do milho, hoje, quinta-feira, a pressão de baixa foi menor. Sara, como é que fecharam hoje os mercados do milho aí em São Paulo? Olá mais uma vez, Aida. Pois é, a queda para o milho hoje no mercado futuro, o milho BMF, ela foi menor do que nos outros dias, inclusive teve um contrato que ficou estável, não teve variação, que foi o contrato de novembro, mas ainda assim o milho operou em queda hoje, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro também. Eu vou começar com o mercado futuro, o contrato de julho, que hoje teve uma desvalorização próxima de 1%, 0,90%. Lembrando que alguns dias durante essa semana as quedas foram bem mais expressivas. Com essa desvalorização, o vencimento de julho, aliás, ficou em R$ 38,70 a saca no mercado futuro. Contratos com entrega em setembro, com desvalorização de 0,7%, 0,70%, por R$ 37,13 a saca. Contratos com entrega em novembro, portanto, sem variação, por R$ 39,20 a saca. E contratos com entrega em janeiro, em queda de 0,5%, por R$ 40 no valor da saca. No mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, que usa como referência Campinas e região, a queda hoje foi de 1,13% para a saca de milho, que passou aí para os R$ 40,24. No acumulado do mês, a queda agora é de 11,5%. Passando do mercado do milho já para o mercado do boi gordo, hoje a arroba do boi gordo subiu no indicador CPEA 0,60% para R$ 138,40 no estado de São Paulo. Enquanto isso, o preço do bezerro teve uma queda bem expressiva, acima dos 0,5% de queda no dia e 2,28% no acumulado do mês. O preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul hoje, no indicador CPEA, é de R$ 1.171,35. Terminamos com o boi gordo no mercado futuro, que teve queda no principal contrato mais próximo, uma queda bem pequena, uma queda bem razoável, e os contratos depois do contrato de julho, a partir do contrato de julho, tiveram alta nesta quinta-feira. Começo então com o vencimento de junho, que é o desse mês, que teve, como eu falei, uma queda bem leve de 0,04%. Desta forma, o valor da arroba recuou para os R$ 139,50. Contratos com entrega em julho em alta de 0,35% para R$ 144,00 no valor da arroba. Contratos com entrega em agosto em alta de 0,34% para R$ 146,25 o valor da arroba. E contratos com entrega em outubro, mês referência do mercado do boi gordo, em alta de 0,33%, com valor de R$ 150,40 no valor da arroba. Encerrando minha participação por aqui, Zaida, é com você. Obrigado, Sara. Até amanhã. Renata. Confira agora uma análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo desta quinta-feira, Marina Zaia.
Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo do dia 14 de junho de 2018, a gente não conseguiu observar muito bem um viés, isso considerando a conjuntura geral do mercado. Das 32 praças pecuárias pesquisadas aqui pela Scott Consultoria, a arroba teve queda em 6 delas e subiu em 4. No Rio Grande do Sul e algumas regiões de Minas Gerais, a oferta de boiadas não está tão abundante e isso permite que os frigoríficos tenham que ofertar preços acima da referência para conseguir preencher suas escalas de abate. Em Minas Gerais, na região norte, a arroba subiu 0,8% e hoje ficou cotada em R$ 133,00 a prazo livre de fundo rural. Mas vale destacar que em algumas regiões, em alguns estados, como em Goiás, Paraná e também no Mato Grosso, o aumento do volume de boiadas permite que os frigoríficos pressionem o mercado e derrubem um pouco o preço da arroba. E no fechamento de hoje, comparando com os preços vigentes ontem, a carcaça de bovinos castrados está cotada em R$ 9,41 por quilo. Isso corresponde a uma queda de 4,3%. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Então, vamos às cotações com a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sul do país, que teve queda de R$ 1,00 no noroeste do Paraná, nas demais praças. Não, em Pelotas também teve uma alta de 5 centavos no Rio Grande do Sul. Agora a região norte na sua tela. Na região norte teve alta de R$ 2,00 em Marabá, no Pará apenas. Nas demais praças, preços estáveis. Região nordeste teve queda de 50 centavos no sul da Bahia. Sem alterações nas praças. Agora a região centro-oeste. Na região centro-oeste não houve alteração de preços, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Primeira tela centro-oeste, segunda Mato Grosso, centro-oeste também sem mudanças. Finalizando então a região sudeste. Teve queda de 50 centavos em Belo Horizonte, Minas Gerais, alta de R$ 1,00 no norte de Minas e queda de R$ 1,00 no Espírito Santo. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até sexta-feira. Boa noite para vocês, Aidan. Boa noite, Renata. Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero terminar fazendo um convite para você assistir amanhã, a partir das 7 horas, o Bom Dia Produtor aqui no canal do Boi. Nós vamos mostrar cortes e carnes especiais que atendem nichos importantes e promissores de mercado. E ainda um sistema para você assar carnes no bafo. Vale a pena conferir amanhã no Bom Dia Produtor aqui do canal do Boi. Fique agora com o Agromotor Brasil. Até a próxima.